Três nomes em pauta nesse exato momento na mesa da diretoria rubro-negra para reforçar o mais querido Brasil. Inclusive, três reforços, mas dois deles são prioridades nesse momento. Inclusive, pedido do técnico Tite. Flamengo ativa, posso falar assim, o plano B após não ter sucesso nas negociações para contar com o atacante Luiz Henrique do Real Betis, que acabou fechando aí, com o grupo do John Textor, que acabou comprando o jogador ao clube espanhol. A gente vai falar sobre esse plano B, que inclusive é uma das prioridades do técnico Tite. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre a situação envolvendo o Mateuzinho, que John Textor vai se encontrar com o Rodolfo Landim neste próximo sábado. E um dos assuntos realmente pilares desse encontro, desses dois velhos amigos que se falam aí semanalmente, justamente é entender a forma de negócio que o Flamengo pretende fazer para contar com o Mateuzinho. Só que o Corinthians ainda quer contar com o jogador também. Segue interessado no lateral direito, Mateuzinho. Situação de Thiago Maia é o seguinte: Thiago Maia relacionado para o jogo contra a Portuguesa neste próximo sábado. Temos informações importantes. Inclusive, o Thiago Maia, mesmo aí chegando ficou aí um pouco chateado após o Flamengo colocar o Thiago Maia na lista de jogadores negociáveis. Jogador que foi muito utilizado em 2022, 2023. Mesmo assim, ele não deixou de treinar. Também viajou tranquilamente com a equipe aonde o Flamengo joga contra a Portuguesa neste próximo sábado em Natal. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre despedida no Flamengo, hein? Aconteceu hoje a despedida de Fabinho. Ele que soltou uma nota oficial de despedida do nosso Mengão queridão. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Vou já começar falando sobre a despedida de Fabinho Soldado, ex-gerente de futebol do Flamengo, que hoje se despediu oficialmente do Clube de Regatas do Flamengo. Em nota, agradeceu o apoio da diretoria, dos atletas, funcionários e também da torcida rubro-negra. Olha só o que ele falou: hoje me despeço do Flamengo com orgulho do trabalho realizado desde 2017 e com sentimento de dever cumprido. Foram mais de 6 anos fomentando a estruturação de um departamento de futebol que hoje é referência no Brasil, com o apoio do presidente Landim e sua diretoria, assim como o vice-presidente de futebol Marcos Braz, do executivo Bruno Spindel e aos profissionais que estiveram ao meu lado. Nada disso seria possível. Além deles, atletas, comissão técnica e funcionários, meu muito obrigado por este período tão vitorioso e de bastante aprendizado. Um agradecimento especial à torcida do Flamengo, sempre uma aliada do clube na arquibancada. Sigo agora para um novo desafio, outro gigante do futebol brasileiro, com uma torcida também sempre presente. Estou muito feliz e motivado com o que chamo de convocação do Corinthians. Temos uma temporada inteira pela frente e já começamos. Nossos jogadores e a fiel torcida são os combustíveis para o sucesso que desejamos no ano e na longa jornada. Se o desafio é grande, a convicção de que somos capazes é ainda maior. Escreveu a nota aí do Fabinho Soldado, se despedindo do mais querido do Brasil. Sucesso aí para o Fabinho, boa sorte aí e vida que segue. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre Thiago Maia. Thiago Maia se sentiu desvalorizado aí, pela diretoria do Flamengo e ainda quer uma transferência para o Internacional. O atleta entende que tem condições de ser útil em 2024, já que foi titular na maioria de jogos em 2022 e 2023. A postura da diretoria em colocar o jogador na lista de dispensáveis não agradou o atleta e nem a seus agentes. Apesar disso,
Thiago Maia seguiu sendo profissional a treinar e viajar normalmente para a partida do Carioca, que será disputada neste sábado. Relacionado para o duelo do Flamengo com a Portuguesa neste sábado, pelo Carioca, Thiago Maia treinou de titular nas atividades preparatórias, ou seja, o volante deve iniciar a partida. Até o momento, o Flamengo não aceitou a última oferta do Internacional pelo jogador, que é de 3 milhões de euros, tá? Lembrando, 3 milhões de euros fixo, mais 800 mil euros em metas por 50% dos direitos econômicos do atleta. Tá aí, Thiago Maia treinou entre os titulares, né? Tá aí se sentindo desvalorizado, que o Flamengo foi lá, colocou ele na prateleira de jogadores negociáveis nessa janela de transferências, com todo o embrolho envolvendo aí Internacional. Mesmo a última proposta do Internacional, que foi de 3 milhões de euros, mais 800 mil fixo, né? Em caso de metas que Thiago Maia bater no Clube Gaúcho, o Clube Gaúcho teria que pagar o Flamengo. O Flamengo não aceitou essa proposta. O Flamengo pede 5 milhões e ponto final. Situação de Thiago Maia, que Thiago Maia viajou normalmente e treinou entre os titulares do mais querido do Brasil. Beleza? Bom, vamos seguir aí, vamos tá sempre focado e, é claro, qualquer coisa a gente vai deixar você sempre muito bem informado. Mudando de assunto, vamos falar sobre ele, Mateuzinho, que essa aí é outra novela também, né? Principalmente envolvendo o Corinthians, cara. O Corinthians ainda segue interessado no Mateuzinho. Informação é que o dono da SAF do Botafogo, John Textor, se reunirá amanhã com Rodolfo Landim em Orlando pela contratação de Mateuzinho do Flamengo. Textor e Landim têm ótima relação e se falam toda semana. Se chegarem a termos equivalentes, o empresário norte-americano fará proposta. O Flamengo quer receber algo em torno a partir de 5 milhões de euros, por um total aí de 26,6 milhões de reais, para vender o lateral direito. Então tá aí Mateuzinho na mira do Botafogo, né, do John Textor, dono do Botafogo. O Vene Casagrande também trouxe uma informação importante aqui, diz o seguinte: o Botafogo tem o desejo de comprar Mateuzinho junto ao Flamengo, como trouxemos nos últimos dias. Os contatos já foram feitos e o Alvinegro aposta na boa relação entre John Textor e Rodolfo Landim para ter sucesso na operação. Conversas em andamento. O Corinthians mantém o interesse no lateral também. Mano, eu vou falar para vocês, essa diretoria do Corinthians é uma brincadeira. É uma brincadeira, né? Tá aí o Mateuzinho, né? Thiago Maia, jogadores que podem deixar o Flamengo. A princípio estava tudo muito bem caminhado, né, com o Internacional, o Mateuzinho com o Corinthians. Chegou até a viajar o Mateuzinho, treinar com o Corinthians lá no CT do Corinthians. Depois retornou ao Rio de Janeiro, não deu certo. O Flamengo não aceitou os modos que o Corinthians estava querendo realmente. Tá. Além de ir de graça querendo aí, né, algo a mais. Tá aí, vamos ver o que deve acontecer. Eu, sendo o Flamengo, negociaria o Mateuzinho sim, de fato, com o Botafogo, gente. Na moral, deixava esse negócio de Corinthians pra lá. Apesar que o desejo do jogador também conta muito, né? Vamos ver o que deve acontecer. Qualquer momento a gente volta. Bom, falando sobre reforços, mercado da bola, vamos falar sobre reforços para o nosso Mengão queridão. Porque o Flamengo ativa o plano B. O Flamengo tem 3 nomes em pauta nesse momento na mesa da diretoria rubro-negra. Lembrando que vai ter reunião, hein? Vai ter reunião, Marcos de Braz, departamento de futebol, departamento financeiro, para discutir os próximos nomes que deverão chegar no mais querido Brasil. Flamengo, nesse exato momento, tem 3 nomes. Quais são os 3 nomes, Henrique? Marcos Antônio, da Lazio da Itália, está emprestado ao PAOK da Grécia. TT, não é Tietê não, é TT, que foi revelado nas categorias de base do Grêmio, tá? E hoje defende as cores do Galatasaray da Turquia. Ponta direita, que hoje tem 23 anos. E olha só, temos informações importantes, principalmente trazidas pelo jornalista Ertan Suzgun, né? É o jornalista turco que trouxe a informação envolvendo um clube do Brasil que está interessado na contratação do jogador. Inclusive, o Galatasaray pode aceitar aí uma cifra em torno de 4 milhões de euros. TT, que foi revelado nas categorias do Grêmio. Eu vou falar para vocês quais são as prioridades. E também Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. 3 nomes e 2 prioridades. Quais são as prioridades, Henrique? Nesse exato momento, o Flamengo ativa o plano B, que no caso é Tietê. Depois de não ter sucesso nas negociações para contar com o atacante Luiz Henrique, o Flamengo partiu para Tietê do Galatasaray da Turquia. Esse é o plano B e se torna agora
a segunda prioridade do técnico Tite para reforçar a ponta direita do ataque rubro-negro. Léo Ortiz e Tietê são as duas prioridades do técnico Tite. Marcos Antônio, Henrique. Marcos Antônio, a princípio a informação que temos é que o Flamengo está negociando uma negociação, posso dizer assim, né, não tão apressada para poder contar com o jogador apenas na próxima janela de transferência. Agora, TT e Léo Ortiz é para essa janela de transferências, sim. Segundo as informações trazidas pelo jornalista turco, que é o Ertan Suzgu, ele trouxe o seguinte, olha só, exclusivo, uma equipe do Brasil procurou TT. Existem planos de transferência de cerca de 4 milhões de euros. Se as condições estiverem reunidas no Galatasaray, com uma taxa de transferência atrativa, a saída de TT poderá ser permitida. O que eu quero falar para vocês, que o Galatasaray, ele está inclinado a aceitar um valor em torno de 4 milhões de euros para negociar o atacante ponta direita TT ao clube brasileiro. Quem é esse clube brasileiro, Henrique? Não existe outro clube interessado em TT, por enquanto que eu saiba, aqui no Brasil. Apenas o Flamengo. TT, inclusive, já foi convocado pelo técnico Tite, tá? Nos tempos de seleção brasileira. Foi convocado pelo técnico Tite e tem tudo para arrumar para o mais querido Brasil. Mano, eu vou falar para vocês, de acordo com o portal Transfermax, portal especializado em transferências de atleta, hoje o TT está avaliado em 20 milhões de euros. Quando o jornalista Ertan, o jornalista turco, ele traz a informação de que chega realmente uma proposta de transferência a cerca de 4 milhões de euros, se as condições estiverem reunidas no Galatasaray com uma taxa de transferência atrativa, dependendo dos modos de negociações, o Flamengo vai fazer aí, né? Acredito que uma porcentagem deve ficar com o clube turco, essa é a forma de negociação que ele deve aceitar. O Flamengo pode contratar o TT e o TT reforçar o mais querido Brasil ainda nessa janela de transferência. O Flamengo segue também com Léo Ortiz. Léo Ortiz é a primeira prioridade, tá? A gente está aguardando novidades, a gente está apurando todos os detalhes, a negociação está em andamento e o Flamengo segue ativo. Prioridade e pedido Tite, TT e Léo Ortiz. Marcos Antônio, jogador que está sendo negociado a princípio apenas para reforçar o Flamengo no meio do ano. É um segundo volante avançado ali, que joga mais avançado. Com certeza seria, na minha opinião, 3 contratações muito bacanas, né? Principalmente depois que o Flamengo ativou o plano B em TT, que é um dos destaques do Galatasaray, tá? O Galatasaray não tem essa intenção, não colocou o jogador na prateleira negociável, não. Com a intenção do Flamengo, a procura do Flamengo, que já procurou o staff de jogador, o Galatasaray já deixou claro aí, né, que como os modos podem negociar o jogador. Então vamos ver o que deve acontecer, mas vou falar para vocês, essas 3 contratações que o Flamengo fechasse realmente, né, não estou falando nem na janela de transferência agora, mas principalmente agora, tem a situação envolvendo Léo Ortiz, Marcos Antônio e Tietê. Pelo menos Léo Ortiz e Tietê já seria 2 bates contratações, juntando com Vina e Dela Cruz, 4 contratações do Flamengo. Marcos Antônio no meio do ano. Então vamos ver o que deve acontecer. E é claro, eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem informado. Mas o Flamengo já iniciou as conversas com o staff de Tietê para contar com o jogador, para reforçar a ponta direita do mais querido Brasil, que é uma prioridade do técnico Tite. Por isso que é muito importante você estar ligadaço no nosso canal. Confere aí se não está ativo, se está inscrito, se não tiver, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Valeu? Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.